Bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos nesse dia, né? Hoje é dia 29 de abril, né? Já está encerrando o mês de abril. Ontem eu não tive condições de gravar a live, mas Deus abençoe a cada um ouvinte da palavra de Deus. Vamos orar e começar a palavra, amém? Soberano e eterno, querido Deus, nesse momento, Jesus querido, Pai amado, eu venho, Deus, através deste aparelho, pedir que o Senhor entre neste aparelho, que o Senhor apareça neste aparelho e que eu desapareça. Pai, que o Senhor venha repreender toda seta maligna, Senhor, na minha garganta, todo espírito de enfermidade. Meu Deus, que o Senhor venha visitar cada um filhinho teu nessa hora, nos quatro cantos da terra, Pai. Onde tiver uma pessoa agora, meu Deus, que vai ouvir, Pai, a tua palavra, que o Senhor venha, Pai, abençoar, guardar, proteger, livrar, dar uma semana abençoada de paz, alegria, que o Senhor venha mudar os projetos, Pai, do inimigo na vida dessa pessoa, aquela pessoa que está esperando, Pai, uma causa na justiça, a pessoa que está esperando uma porta de emprego, que o Senhor venha dar vitória, que o Senhor venha abrir as portas nessa manhã, aquelas papeladas, Pai, que estão há muito tempo, Pai, já, meu Deus, empoeirada, que o Senhor tira de baixo, joga em cima e dar a vitória para cada um daqueles que estão esperando, no nome de Jesus, amém? Eu peguei uma virose, estou bastante ruim, mas que Deus nos abençoe nessa manhã, né? A palavra que eu venho trazer hoje, irmão, em Apocalipse, capítulo 9, né? Que a gente está nos últimos dias, vivendo os últimos dias de Apocalipse, né? E diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, um grande gafanhoto, como fumaça do poço escureceu-se. O sol do fumo, a fumaça, e virou-se os gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder, como o poder que tem escorpião e da terra. E foi-lhe dito que não fizesse danos às ervas da terra, nem às verduras alguma, e nem às árvores e alguma, mas somente aos homens que não têm e na sua testa o sinal do Deus, e foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E os seus tormentos era semelhante aos tormentos, e os seus tormentos era semelhante o tormento de escorpião, quando feriram os homens. Naquele dia os homens, né, buscarão a morte, mas a morte vai estar presa. Veja só, irmãos. E nós vimos aqui a palavra de Deus, irmãos, no livro de Apocalipse, né, no capítulo 9, e o primeiro que diz assim, que o quinto anjo
ele tocou uma trombeta. E quando ele tocou essa trombeta, irmãos, viu fumaça sair do poço do abismo, né? E se abriu o poço do abismo quando tocou a trombeta, né? E caiu as estrelas do céu para a terra. Irmão, nós vimos que no livro de Apocalipse, que as estrelas eram os pastores, né? As estrelas eram pastores. E nós vimos que também tem as estrelas do céu. Mas aqui está falando das estrelas que brilhavam na terra, as estrelas que brilhavam no céu, né? E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que caiu à terra e foi-lhe dado, né, a chave do poço do abismo. A estrela hoje é o pastores das igrejas. E foi-lhe dado, né, a chave do poço do abismo. Irmãos, e viu que quando abriu o poço do abismo, subiu uma fumaça. E essa fumaça que subiu era fumaça de gafanhoto. Eram numerosos gafanhotos, né? E nós vimos que os gafanhotos, né, vieram para a terra, saíram do poço do abismo, no versículo 2. E o poço do abismo subiu fumaça, né, como fumaça de grandes gafanhotos. Era aquela, você já viu aquele monte de fumaça, parece que aquela nuvem de fumaça, só que gafanhoto, né, irmãos? Gafanhoto, né? E formou do poço escuros o sol. Viu que quando o poço se formou-se ali no poço escuro, se formou o sol. O sol, né? Ali o sol se abriu. Vê o que acontece, irmãos. Quando o sol se abriu, aqui no versículo 3 diz assim: e quando, né, foi virando gafanhotos sobre a terra, e virou aquela fumaça, foi virando os gafanhotos, foi virando gafanhoto, foi virando gafanhoto, né? Nós sabemos, irmãos, que esses gafanhotos, né, eles ainda não saíram do poço do abismo. Eles ainda não vieram para danificar a terra. Ainda não saíram, né? Um tempo desse disseram que ali no Paraguai vieram uma nuvem de gafanhoto, né? E nós sabemos que esses gafanhotos são diferentes. E no versículo 4 foi dito que não fizesse danos, né, nem a erva da terra, nem as verduras alguma, nem as árvores alguma, mas somente os homens que não têm na sua destra o sinal do Deus vivo. Olha só, vimos que isso vai ser no final dos tempos, que esse gafanhoto virá para a terra, e nós sabemos que esses gafanhotos que vão vir para a terra são nuvens de gafanhotos. E esse gafanhoto, meu irmão, eles vão vir para a terra no final dos tempos, e foi dado o poder para não danificar as verduras da terra, né? Para não danificar as frutas, as verduras. Veja só, mas só para atormentar os homens na terra. E vai acontecer, porque nós estamos indo no sinal do tempo, guerra, rumores de guerra, pai matando filho, filho matando pai, irmão contra irmão, irmã contra irmão, nação contra nação, reino contra reino. E aqui diz que vai para atormentar os homens. Veja só. E no versículo 5 diz: e foi-lhe permitido, né? Por quê? Porque eles não tinham o sinal do Deus vivo. Aquele que não vai ter a marca de Deus, a marca do sinal do Deus vivo, esse vai ser atormentado dia e noite, noite e dia. E nós, como servos de Deus, filhos de Deus, não vamos, se Deus quiser, estarmos nessa terra mais para sermos atormentados por esses bichos.
porque nós vamos ter a marca do Deus vivo, nós vamos ter o selo do Deus vivo. E foi-lhe permitido que não que matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. Os seus tormentos era semelhante aos tormentos do escorpião, quando ferraram os homens. Veja só, eles vão ser atormentados nos últimos dias, por 6 meses serão atormentados. Deus me livre e guarde. Leia uma Bíblia, meus irmãos. Vejam o que tem na Bíblia. Isso aí não foi no tempo antigo, não. Isso aí vai vir agora no fim dos tempos. E disse que era para atormentar, né? Para atormentar-lhe. Veja só que esses escorpião, ele vinha com ele atormentava os homens com a cauda dele. Ele ferroava os homens e os homens seriam atormentados. Somente por 6 meses, aquele que não tinha o selo do Deus vivo. E aqui no versículo 6 diz assim: e aquele dia os homens buscarão a morte. Olha o que acontece. Naquele dia os homens buscarão a morte. Que coisa triste vai ser. Buscarão a morte e fugirão dela. E a morte fugirão deles. Naquele dia muitos vão buscar a morte, mas a morte fugirão deles. Por quê? A morte vai estar presa, não adianta buscar a morte. Vão pular de um prédio, cair embaixo, não vai morrer. Vão se jogar debaixo de carro, não vão morrer. Vão ser atormentados e vão buscar a morte. O tormento vai ser tão forte que eles buscarão a morte, mas a morte vai estar presa. A morte vai estar presa. E diz assim, né? É forte, hein? E não acharão e desejarão a morte, e a morte fugirá deles. No versículo 6. E aparecerá dos gafanhotos. O parecer dos gafanhotos era semelhante de cavalo, e aparentando para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa, semelhante à coroa, e o seu rosto era como o rosto de um homem. Veja, os gafanhotos, irmãos, tem aparência dos gafanhotos, era aparência semelhante de cavalos. Sabe, o corpo dele é assim de cavalo, né? Ele tem a semelhança de cavalo. Veja só o corpo de cavalo. Na cauda desse gafanhoto, que é semelhante a cavalo, tem uma cauda de escorpião. Você já viu o escorpião, né? O escorpião tem aquela cauda ali, né? E na cabeça dele, uma coroa, né? E a cabeça dele, né, é o rosto dele de homem, a semelhança de homem. Para você ver que quem vai atormentar as pessoas nos últimos dias é o maligno, né? E eu quero dizer para você nesta manhã que aceite Jesus como Salvador, porque o que vem para a terra vai vir tremendo. O que vai vir para a terra vai vir para gemer. O que vai vir para a terra vai ser tão terrível que as pessoas não vão aguentar. As pessoas não vão suportar o que vai vir para a terra nos últimos dias. Nós vimos aqui, irmão, ler a Bíblia, no Apocalipse, eu estou no versículo 7, né? Que a semelhança desse gafanhoto, a semelhança, né? O corpo de cavalo, né? Rosto de homem, ele tem coroa, né? Na cabeça, né? Feito assim, o diabo vem para enganar, para mentir para as nações. E as pessoas têm que sair dessa vida. As pessoas têm
que reconhecer que Jesus está voltando. Jesus Cristo está voltando. Jesus está voltando, irmão. Não é para destruir o povo. O povo está se destruindo por si mesmo. O povo está se acabando por si mesmo. Jesus veio para dar vida para as pessoas. Jesus não veio para destruir as pessoas. As pessoas se destroem por si mesmo. E aqui no versículo 8 diz que assim: e tinha cabelo como cabelo de mulher. Veja, esses gafanhotos tem cabelo como cabelo de mulher. No versículo 8, de mulheres. E os seus dentes era como dente de leão. Veja, eles têm cabelo de mulher, os gafanhotos que vêm para atormentar a nação na terra, e os seus cabelos, né, como de mulher, e os dentes dele são como dente de leão. Você já imaginou? O diabo vem, né, com aparência de gafanhoto, né, para a terra, para atormentar os homens, né, com a semelhança cabelo. Já pensou a cabeça dele com o cabelo de mulher, né? O rosto é rosto de homem, né? O rosto é de homem. Você já imaginou, irmão, que tormento não é nos últimos dias? E eu quero dizer para você, meu querido, amados ouvintes da palavra de Deus, tem pessoas que não acreditam. Eu não estou no Velho Testamento não, eu estou no Novo Testamento, Apocalipse, pregado para a glória de Deus. E no versículo 9 diz assim: e tinha coraça como coraça de ferro, né? E os ruído das suas asas era como ruído de carro, quando muitos cavalos correram ao combate. Quer dizer, esse combate dos gafanhotos vai vir para a terra, né? E esses combates, aleluia, você vê que ele tem asa, como as asas dele fazia barulho como de um carro. Você já imaginou o carro fazendo barulho, rom, 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 né? E tem carro que faz um barulho terrível, que enche-se de fumaça, que é capaz de pegar fogo. E os gafanhotos, as asas dele, as asas dele, quando eles iam para a guerra, né, para o combate na terra, que vai vir para os combates na terra, eles vão ter asas como, né, como o ruído das asas é como um carro na terra. Você já imaginou a terra no combate da tribulação, né? A terra, né, nesse combate dos gafanhotos, como não vai ser as pessoas? Como eu não vou estar aqui mais, com fé em Deus, quando isso acontecer, eu vou estar guardada pelo Senhor. Muitos vão estar guardados pelo Senhor, porque isso aí vai ser no combate da guerra, na tribulação, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né? Porque vai ter a primeira fase da igreja, ou vai ser na primeira fase ainda, né? Quando Jesus tirar a sua igreja da terra, né? Vai vir esses gafanhotos, sim. Muita gente não quer que a gente pregue a palavra da verdade, não é para ter medo, que Deus disse para mim. E aqui no versículo 10, tinha, né, cauda semelhante à cauda de escorpião, e agrilhões na sua cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 50 meses. Já pensou? Calcula aí, 50 meses os escorpião danificando os homens na terra, quando a igreja sair da terra. E nós vimos, irmão, é uma batalha grande para as pessoas, né, ter que aguentar e suportar isso na terra. Já imaginou? Eu não vou estar aqui, não quero estar aqui nesse combate na terra que vai ter dos escorpião. Disse que ele tinha a cauda como agulha e agrilhões, né? Agrilhões, aqueles agrilhões grandes, parecendo aqueles, né? Umas caudas terríveis, né? Porque os escorpião que a gente vê na terra aí, esses escorpião, irmão, tem aqueles aguilhões na ponta, né? Já imaginou? Para atormentar por 50 meses as pessoas na face da terra.
No versículo 11 diz assim: e tinha sobre si o rei, né, o anjo do abismo. Olha, o anjo do abismo, né, glória a Jesus, aleluia. E, né, esse anjo do abismo, né, era o seu nome Abônado, e grego chamava-se Apocalipse. Abônamo, o nome do anjo era Abônamo, mas em grego se chamava Apocalipse. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Labachai becaia. E passando já aí, eis que depois disso vem ainda dois aí. Ainda depois desse ainda havia dois aí. Quer dizer, o nome dos anjos, ainda havia mais dois aí. Glória a Deus. E no versículo 13, tocou a sétima trombeta, o anjo, e a sua trombeta e a trombeta viu uma voz que tinha, uma voz vinha da quarta porta, uma voz vinha da quarta porta, o anjo, uma voz vinha da quarta porta. Glória a Deus, aleluia. E quarta porta do altar de ouro, e que estava diante de Deus. A voz vinha, quando o anjo tocou a trombeta, vinha a quarta voz. Ela tocava a trombeta e vinha da quarta banda do altar do Senhor, de Deus que está aqui. Versículo 14, qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta o quarto anjo. Ele dizia, solta o quarto anjo. E, né, vimos aqui, e que tinha e o quarto anjo que estão preso junto o grande Efrate, que é o rio, né? Que hoje nós vimos que naquela época o rio Efrate era muito cheio, né? Hoje a gente vê que o rio Efrate ainda está lá em Israel. O rio Efrate ainda existe, o rio Eufrate. E disse, solta esse anjo para a banda do rio Eufrate. E lá está o anjo lá na banda do rio Eufrate. No versículo 15 disse, foram e soltou os quatro anjos que estava preparado para a honra, o dia, mês e ano, e fiz de mostrarem a terça parte dos homens. Esses anjos estavam presos e foi solto para mostrar a terça parte dos homens. E aí aqui tem os números do exército dos cavaleiros, era de 200 grilhões, e ouvi os números dele, era de 200 grilhões a sexta parte, né, dos cavaleiros, que estava de 200 grilhões. E assim viu os cavalos, e estava a visão, e os que sob ele cavalgava, e tinha a couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças do cavalo era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça, enxofre. Já imaginou, irmão? Da boca, quando soltaram toda a parte que estava presa, e eles saíram para batalhar, saíram para guerrear, e da boca deles saía fogo, saía enxofre, saía, né? Glória a Deus, aleluia, fumaça. Meu Deus, esses anjos vêm para a batalha da guerra, aleluia, na terra ainda,
né? A guerra vai ser forte na terra quando Jesus vir buscar a igreja. Nessa manhã eu peço para os irmãos, aleluia, pregar a palavra, mostrar dentro da Bíblia a palavra de Deus, para as pessoas se converterem, para as pessoas se chegarem a Deus, para as pessoas se redimir, aleluia, para as pessoas saírem do pecado, para as pessoas saírem da tribulação, para as pessoas saírem, aleluia, do mundo de engano, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno, mas a pessoa tem que se entregar a Deus, as pessoas têm que abrir os olhos das pessoas, para as pessoas saber que não vai ser fácil, para as pessoas saber que a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, aleluia, a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus é essa, meus irmãos. Vai ter batalha, vai ter guerra do Armagedon. Tem vezes que as pessoas dizem: o que é a guerra do Armagedon? Vai haver batalha na terra quando Jesus levar a igreja. E esses gafanhotos que foram soltados, os cavaleiros, né, que tinha, aleluia, estava preso, foram soltados com cauda de grilhões, né, com a cabeça de cavalo, e era como a cabeça de leão. São guerras travadas que vêm para a terra, irmãos. São restos que estavam presos dentro do abismo, quando o Senhor mandou soltar com a sexta trombeta, foi para soltar o resto que estava lá dentro do poço do abismo, porque uma parte já tinha saído para atormentar os homens, né, que tinha rosto de homem, cabelo de mulher. A outra parte tinha rosto de leão, né, o rosto de leão, né, e coraça de fogo. A coraça nos pés dele tinha coraça de fogo, os pés dele de fogo, aleluia. E era Jacinto, o nome desse daí, ele trazia enxofre na cabeça, né, dos cavalos, era como cabeça de leão, e de sua cabeça saía fogo, fumaça, enxofre. No versículo 18 diz: porque esta 3 praga foi morta, e a terça praga, essa praga foram morta, né? E a terça praga não acharão e desejarão a morte, né? Não, estou aqui, desculpa, perdão. Terça parte dos homens, isto pelo fogo, pelo fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Você já pensou? O povo, a parte dos homens na terra, quando fala dos homens na terra, irmão, são homens, são meninos, são mulheres, são crianças, são os homens da terra. Vão morrer só com a terça parte da fumaça dos gafanhotos que saíram do poço do abismo. Entendeu, irmãos? Está aqui, ó, Bíblia, viu? A terça parte que saíram, que foram terrível e tremendo. Os homens, diz assim a palavra aqui, né? Pelo fogo e pelo fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, né? E aqui no versículo 19 diz: porque o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda são semelhante a são semelhantes da serpente, tem a cabeça como ela danificava. Veja a cabeça desses cavalos, irmão. Já viu a cabeça de uma serpente, de uma cobra? São as pragas que estavam lançadas lá dentro do poço do abismo. Quer dizer, o abismo, irmão, é o inferno. E os anjos foi decretado, ordenado a tirar cada uma parte, né, desses demônios que estavam lá do poço do abismo. Cada um vieram em semelhança de cavalo, em semelhança de serpente, né? E nós vimos aqui, né, eles danificando os homens, matando os homens, só com a fumaça que saía da boca dele, né? E aqui no versículo 20 diz assim:
E os outros homens que não foram mortos por esta praga não se arrependeram das obras de suas mãos, e para não adorarem no meio dos ídolos e dos ouros de prata e de bronze e de pedra e de madeira, e que nem podemos ver, nem ouvir, nem andar, viu? São as maus obras dos homens na terra. Que nós possamos fazer boas obras na terra. Esses foram danificados na terra com as maus obras, né? Aqui está falando as maus obras dos homens. Os homens que não tiveram boas obras, as suas obras foram má, suas obras foram perversas, né? Lembra lá, servo mau e perverso, fizeram maus obras, né? Manejaram a palavra de Deus, né? Com as maus obras. Versículo 21, se eles não se arrependerem, os homens, aleluia, não se arrependerem dos seus homicídios, nem das suas feitiçaria, nem das suas prostituição, nem das suas lascívia, nem das suas ladores, entendeu? Irmãos, veja só, se esses homens da terra que vivem hoje conosco, né, não se arrepender de tudo isso, dos seus homicídios, pessoas que fizeram homicídios, tiraram as suas próprias vidas, pessoas que são homicidas, mataram vidas com palavra, pessoas, se não se arrependerem, aleluia, das suas maus obras, dos seus homicídios, das suas feitiçarias, das suas imundícias na terra, né, dos seus pecados, vão que, irmãos? Vão ser mortos por esses homens, vão ser mortos. E aqui diz assim, né? Se não sair da prostituição, está aqui a Bíblia, irmão, Apocalipse, vamos ler. Eu estou Apocalipse 9, 21. Glória a Deus. Se não se arrependeres das suas maus obras, se não se chegarem a Deus, se não tiverem, né, aleluia, arrependimento no coração, serão mortos pelos escorpião. E aqui diz assim no 10 primeiro, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Aleluia, glória a Deus, irmão. Você já imaginou quando o olhar estava ali em cima, o rosto, aleluia, aleluia, glória a Deus, com uma coluna, parecia nuvem de fogo, aleluia. Glória seja dado o nome de Jesus, né? Semelhante ao sol, brilhando como o sol. O anjo veio assim brilhando como o sol, aleluia. O seu rosto brilhava como o sol, glória a Deus, né? E seu pé como coluna, e os pés dele como coluna de fogo. Sabe o arco-íris? E o pé dele como coluna de fogo. O anjo do Senhor descia. Glória a Deus, irmão. Vamos se converter, vamos se arrepender dos nossos pecados, das nossas imundícias, dos maus pensamentos, das maus companhias, das maus coisas erradas. Você que está me ouvindo nessa manhã, você presidiário, você cadeieiro, você presidiária, né? Você, né, que praticou homicídio, se arrependa, venha para o Senhor. A palavra está aqui, aleluia, te dizendo: arrepende-te enquanto é tempo. No versículo 2 tinha nas suas mãos um livro aberto por o seu pé direito, e sobre o mar, sobre o mar esquerdo, e sobre a terra
o anjo veio, esse anjo que saiu como o pé como cheio de fogo, o seu rosto como arco-íris, como o sol. Ele, no pé dele, aqui do lado do pé dele, estava um livro aberto, um livro. E esse livro ele abriu para o lado do mar, para o lado da terra. Ele estava abrindo agora esse livro. Naquele dia diz que o Senhor abrirá os livros para ver as nossas obras na terra. Glória a Deus, né? E à direita sobre o mar, à esquerda sobre a terra. E estava ali abrindo um livro. No versículo 3 diz: chamou com grande voz, quando o mar e o leão, havendo chamado, os 7 trovão fizeram sair a sua voz. E do lado do mar, quando ele chamou, saiu 7 trovões. Aleluia, glória a Deus. Sabe esses trovão que a gente vê? Os 7 trovões. Aleluia. Tem servos de Deus e mulheres de Deus que quando está chovendo e relampeando, eles têm contato com o trovão. Glória a Deus. É coisa linda de Deus, irmão. Coisa profunda de Deus. Aleluia. E saíram 7 trovão. No versículo 4, sendo ouvido dos 7 trovões a sua voz, e escrevi lá, ouvi uma voz do céu que me dizia: sela os que os 7 trovão falaram, e não escreva. Ele disse: fala o que os 7 trovão falava, mas não escreva. E o trovão estava falando, irmão. Quando relâmpagos são os mensageiros ministros de Deus, depois eu vou falar sobre os relâmpagos, são ministros de Deus como relâmpago. Os 7 trovões falavam, e o anjo só tinha que interpretar os 7 trovões. Eita Deus, mas não era para escrever. Coisa linda de Deus, irmão. Coisa maravilhosa. Eu adoro Deus, eu amo Deus. Aleluia. Seja na dor, seja na aflição, seja na doença, seja onde for, pregue, porque Deus se agrada. Jesus nos ama, irmão. Aleluia. E no versículo 5 diz assim: e o anjo que viu estas sobre o mar, o anjo que viu estava sobre o mar, e a terra levantou-se a sua mão ao céu, e a terra levantou-se, o da terra levantou a mão ao céu. Aleluia. Eu quero ter mais tempo, irmão, para pregar. Glória a Jesus. É assim, para fazer a live é pouco tempo. E levantou as suas mãos para pregar. Glória a Deus. Para o céu. Glória a Deus. E o 6 disse: jurou ele, o anjo, levantou as mãos para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o qual nele há a terra, e o que nela há o mar, e o que nele há, o que não havereis mais de morrer, demorar, não haverei mais de demorar. Ele disse, aquele anjo que levantou a mão para o céu disse: eu juro, né, pelos céus, pela terra, por aquele que criou o céu, criou a terra, criou o mar. Glória a Deus, aleluia. Deus criou as estrelas, criou tudo, irmão. Aleluia. Aquele que criou a terra, nele há o mar, e o que nele há, que não haverei de morrer mais. Que nós, irmão, naquele dia, quando estiver com Cristo, irmão, nós não vamos morrer mais, vamos viver para sempre, para a glória de Deus. Amém. No versículo 7, né, que não tem muito tempo, diz assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocaram a sua trombeta, escurecer o grande Deus, como, né,
anunciou aos profetas, o seu servo. Quer dizer, quando aquele anjo, né, vai escurecer, como falou os profetas na terra. Deus deixou os profetas que disse que vai escurecer o sol. A terra ainda vai ficar escura, irmão. Aleluia. Não é que esse negócio, passou um eclipse, ficou escuro. Ainda haverá escuridão na face da terra. Versículo 8 disse: a voz que eu do céu tinha ouvido, tomou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto das mãos do anjo que estava em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí ele disse: vai lá, pega o livrinho do anjo que está aberto sobre a terra e está aberto sobre o mar. Aleluia, para pegar o livrinho, né? Glória a Deus. E aqui diz assim, no versículo 9: e foi o anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-lhe: me tomar, comei, e ele fará comigo e o teus ventre, mas na tua boca sairá doce, mas como o mel, né? Ele disse: pega o livrinho. Quem? Aqui era João, né? Teve visão de Apocalipse e escreveu tudo isso, as coisas que brevemente vão acontecer na terra. O livro é a palavra de Deus. Vai lá, pega o livrinho, come, enche o teu ventre, porque por dentro ele é doce como mel e amargo como fel. Porque quem leva a palavra de Deus, missionário, missionária da palavra de Deus, que leva a palavra, irmão, leva a palavra gemendo e chorando, leva a palavra porque a palavra de Deus, ela é amarga como fel, ela é doce como mel e amarga como fel, porque muitos não querem aceitar a verdade da palavra de Deus, muitos não querem aceitar o que está escrito dentro dessa palavra, muitos não querem nem ver pregar a palavra, muitos não querem se consertar para morar no céu, muitos não querem achar que essa palavra é verdade. É como diz o irmão, quando Jesus estava pregando para os discípulos com a multidão, o povo estava murmurando, aleluia, e estava junto de Jesus. Imagina que somos nós, pregador da palavra de Deus, zombos da palavra, dá risada, dão gargalhada, mas naquele grande dia se abrirá o livro e serão prestados conta naquele dia. Glória a Deus. E aqui no versículo 10 diz assim, aleluia: e tomei o livrinho das mãos do anjo, comi, na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo, porque era amargo como fel. Aqui no versículo 11, capítulo 11, versículo: e foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse-lhe: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoraram. Levante-se, olha o que ele disse, e mede o templo de Deus. É tempo de nós, irmãos, se arrependermos. É tempo dos anjos do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, levantar e medir o templo do Senhor e ver a bagunça que está dentro das igrejas. Vamos medir o templo do Senhor. Apocalipse 11, versículo 1: levanta-te e mede. E ele deu uma vara de medir e disse: levanta e mede o templo do Senhor. Aleluia. Tem pastores que não querem mais pregar correção, porque tem medo de perder as almas, tem medo de perder a gordura das ovelhas, tem medo de perder, tem medo que a igreja fica vazia, tem medo de pregar correção, aleluia, para não ver a igreja vazia, né, com medo de perder as gorduras. Mas aí naquele dia como é que vai ser? Como é que vai ser, meu querido pastor? Diante de Deus, quando a gente chegar lá, nós vamos prestar conta a Deus. Eu e você que estamos na frente da obra, nós vamos ter que aparecer diante do tribunal de Cristo e prestar conta a Deus daquilo que nós fizemos com as nossas ovelhas, daquilo que nós praticamos com as ovelhas do Senhor.
e deixou, o altírio que estava fora do templo e não meça, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade santa por 42 meses. Ele disse: os altírios que está lá fora na porta, não meça não, porque, aleluia, foi dada autoridade, que a nação pisaria, olha só, as nações pisariam a cidade, glória a Deus, por 42 meses, glória seja dado o nome de Jesus. E darei poder a minhas 2 testemunhas, profetizará por 1260 dias, vestido de saco. Sabe quem é que vai vir vestido de saco para pregar na terra? Quando a igreja já subir, que a igreja não vai mais estar na terra, vai vir 2 testemunhas do Senhor, as 2 testemunhas que não provaram da morte, aleluia. Uma eu sei que é Enoque, e a outra eu sei que é Elias. Elias não provou da morte, foi levado num redemoinho, numa carruagem de fogo, alabaxu e decomanava xéria. E o outro é Enoque, que foi tomado pelo Senhor, vai vir para a terra depois da igreja ser arrebatada. Ele vai vir para a terra para pregar para o povo ainda. Por quê? Porque Deus ainda vai ter misericórdia ainda, e ainda vai mandar 2 testemunhas para pregar na terra, para levar o evangelho na face da terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ainda Deus vai dar segunda chance no segundo arrebatamento, mas nós temos que se consertar agora. Nós temos que se consertar agora, irmão. E agora diz assim: e estas são as 2 oliveiras e os dois catiçais, o que estão diante de Deus e da terra. As 2 oliveiras, os 2 catiçais que ainda estão ainda na terra, As 2 oliveiras são 2 anjos, As 2 oliveiras e os 2 catiçais são 2. Deus vai julgar, irmão, a terra. As pessoas estão pensando que Deus não vai julgar a terra, que estão diante de Deus e diante da terra. E aqui diz assim: e as quais lhe quiseram fazer mal, o fogo saíram, e alguém lhe quisesse fazer o fogo sair da sua boca, e devoraram os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer o mal, importa, que assim seja morto. Quer dizer, isso é muito importante, mas essa palavra de Elias é muito importante em Apocalipse. Quando vier as 2 testemunhas, o povo vão tentar fazer mal às 2 testemunhas. Aí importa que saia fogo da boca das 2 testemunhas e venham matar aqueles que venham fazer mal às 2 testemunhas. Muito profundo, muito mesmo, irmão. Apocalipse é forte. Glória a Deus. E aqui no versículo 6, para terminarmos: e esse tem poder para fechar o céu e para que não chova. É Elias ou não é? Esse teve o poder para fechar o céu e não choveu. Ele disse assim, ele orou, levantou as mãos para o céu e disse que não ia chover, e não choveu de jeito nenhum. Jezabel ficou doida, mandou Acabe ameaçar Elias. Essa testemunha é Elias, que vem para a terra para pregar o evangelho, para finalizar aquilo que nós vamos deixar, aleluia, no segundo arrebatamento. Glória a Deus, que encerrou o céu e disse que não chovia e não choveu, a água para converter-lhe, e disse assim: e ninguém para ferir a terra com todas o sol de praga, toda o quanto fez e quiseram, ele era testemunha. Este tem o poder para fechar o céu e para que não chovesse nos dias da sua profecia, e teve poder sobre as águas e para converter-lhe em sangue, e para ferir a terra com
o sol. Olha, até as águas vão ser feridas em sangue. Lembra lá de Apocalipse, as águas vão se tornar em sangue ainda. As águas, viu, se não der tempo a lava cair, mas as águas vão se tornar em sangue, né? Aqui está na Bíblia, irmão, não é conversinha de profeta, não. A Bíblia é pregada com alegria e com amor. E aqui diz assim, e o 7, quando acabou o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e haverá montanhas, e jazerão o seu corpo morto na terra. Quer dizer, quando isso acontecer, a besta vai subir, né, da terra, né, em grandes cidades que espiritualmente se chama Sodoma e Espírito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Ali, irmão, ela vai subir e Sodoma vai ser visitada naquele grande dia. Sodoma e Gomorra, onde o povo comia, bebia, dava-se e casava em casamento, né? Ali era a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi destruída, né, naquela época, né? E a cidade que vai ser visitada, onde Jesus foi crucificado, né, para a glória e a honra do nome de Jesus, né? E aqui no versículo, se caiu, caiu, amém? Se caiu, Deus abençoe, e até a próxima se cair, né? Mas eu estou pregando enquanto ainda tem um espaço. E os homens, né, e os homens de vários povos, tribos, línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e não permitirão que os seus corpos mortos seja posto em sepultura. Eles vão ver os corpos mortos, mas porém os corpos dele não serão jogados em sepultura. Eles vão ver o corpo deles morto, mas não vão ser lançados para a sepultura. Não dá tempo para a gente falar, mas depois eu vou pregar de novo. E os que habitavam na terra se regozijaram sobre ele e se alegraram e mandaram presente a uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atemorizado o que habitava sobre a terra. Esses profetas eram Enoque, Elias, que vão pregar, vão, né, ver os povos, vão ver ainda eles mortos na terra. Se forem o povo denunciando, vão ser mortos o povo da terra, tribo, línguas, nações, e esses homens vão vir para pregar na terra, Enoque e Elias, e vão receber muitos presentes das nações. Coisa tremenda, né? Levaram o presente para ele. Você vê que coisa tremenda, né? E aqui no versículo 11 diz assim, e o 10, né? E o que habitava na terra, né, gerações se regozijavam, as gerações, e levava para os profetas presente. O versículo 11 diz, e depois daquele 3 dias que eles ficaram, né, no meio em o espírito de vida, vindo Deus, entrou nele, porque eles vão, né, e passou-se sobre os seus pés. Caiu grandes temor sobre os que vieram. E ouvindo a grande voz do céu, que ele dizia, sobe aqui, subirai o céu e a sua nuvem, e o seu inimigo virá. E aquele homem houve um grande terremoto, caíram de cima para baixo e de cima para baixo, e aspecto da cidade, e nos terremotos foram mortos 7.000 homens, e 10 ficaram muitos atemorizados, e
deram glória a Deus do céu, e passando segundo aí, eis que temeram, né? E eles, né, você vê que quando eles vieram, quando o Senhor mandou ele subir, né? Vem, sobe aqui. Aí quando ele subiu, para tu ver o inimigo cair, aí subiu e veio aquele terremoto, mataram, né, 5.000 homens, né? Mataram os homens da terra e ficaram, né, os restos vivos, para poder contar. Os que ficaram vivos tiveram temor de Deus, né? E se prostraram aos pés do Senhor. Eu quero te dizer, meu amigo, irmão, ouvinte da palavra de Deus, se prostra aos pés do Senhor, adore o nome dele, porque ele vai lhe dar vitória. Ele sabe o temor do teu coração, ele sabe que nos últimos dias nós vamos ver coisa terrível, tenebrosa, né, na face da terra. E os homens tiveram temor, se prostraram aos pés do Senhor, né, os que ficaram na terra, né, porque o terremoto matou, né, mais de 5.000 homens, né, para poder ele ser. Aí disse aqui que no versículo 15 diz assim: e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes voz que dizia: olha, reino do mundo virá sobre o nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E vindo 4 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de seus profetas, diante de sua... E assentando-se os seus tronos diante de Deus, puseram sobre o seu rosto e duraram-se e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir, e o que tomamos o teu grande poder e ensinasse, e era as nações, e veio a sua ira, e os templos dos mortos para que seja julgado. Naquela época, né, vai vir o tempo dos mortos para que seja julgado, né? Eles viram a glória de Deus e ele teve que obedecer a Deus, o Todo-Poderoso, né, irmãos? Que nós possamos ser obedientes, que nós possamos obedecer a esse livro. Ele é doce como mel, amargo como fel, mas que nós possamos, né, ver Deus aqui operando. O tempo e adoraram o dragão, ao profeta e o teu servo, e sentou-se os que temeram e seus nomes, porquanto é grande o temor do tempo, né? Duraram-se o que deram a terra, e abriu-se o céu, o templo de Deus, e caiu o seu concerto, e foi visto no seu templo, e relâmpago, a voz do trovão, e temeram-se e grandes e saraiva. Irmãos, é muito importante, é gratificante saber que nós vamos ver tudo isso acontecer. Se o Senhor permitir, vamos pregar sobre o sol, o aquecimento do sol na terra, porque as pessoas pensam que o mundo não vai acabar. O Senhor fez uma aliança com Noé, que não acabaria mais, né, o mundo com água mais, porque muitos corpos ficaram na terra, muitos mortos. Agora o Senhor fez uma aliança para acabar com a terra com fogo, né? E ai de mim que vou perecendo. Eu tenho que levar a palavra. Nós temos que levar a palavra. Nós temos que se converter. Jesus está voltando. Nós temos que falar o que é o aquecimento do sol, o aquecimento global do sol, que os homens vão, né? Essa aí eu vou fazer, se Jesus permitir. É forte, irmão. Vamos pregar o que está na Bíblia e o que vai vir para a terra. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Deus abençoe as minhas queridas irmãs. Abre a Bíblia, lê a Bíblia. Vamos pregar a palavra do Senhor, a palavra que está na verdade.
o que vai cumprir, o que vai acontecer para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo capítulo de Apocalipse. Amém? Eu gosto muito de Apocalipse. Amo, adoro Apocalipse. Deus abençoe. Um abraço.